Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vitae, Palavra de Vida, neste dia 20 de janeiro, nesta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. E neste Evangelho escutaremos como o Senhor Jesus ensina aos fariseus que a lei de Deus não é para oprimir, mas para libertar. Vamos então escutar o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Passava Jesus através das searas num dia de sábado, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhe Jesus: Nunca lestes o que fez David, quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. E também os deu aos companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez vemos Jesus nesta sua disputa, às vezes parece quase diária, com os fariseus, que não compreendem a atitude dos discípulos, que tomam uma ação muito humana, sentem fome e procuram espigas para se alimentar. Mas o que acontece é que eles estão tão presos às regras e àquela mentalidade jurídica que não são capazes de colocar o bem do ser humano, digamos assim, da criação, à frente dessas leis e requisitos que eles próprios criaram e acrescentaram. Então Jesus é-lhes claro que a lei de Deus e os seus mandamentos não são para nos oprimir. Às vezes vemos a lei de Deus e os seus mandamentos como forma de nos oprimir, de nos limitar, de nos deixar livres, assim seja, como alguns dizem, mas a realidade é que a lei de Deus é sempre caminho para a salvação. Deus quer o nosso bem e, portanto, dá-nos um conjunto de mandamentos, porque através deles são um corrimão seguro para chegarmos ao seu encontro e ao céu. E, portanto, Jesus é claro, não podemos ficar presos. Se alguma coisa nos limita na bondade para com o próximo, isso não é de Deus. Se eles não deixam os discípulos alimentar-se, ou seja, pessoas que têm fome, que têm necessidade e não ajudam, como então outras ocasiões não queriam que Jesus fizesse o bem ou curasse ao sábado, como é que uma lei de Deus não permite que se faça o bem? Portanto, Jesus é claro e coloca as coisas no seu lugar. Temos permissão para fazer o bem. É isso que Deus mais deseja. E procuramos demonstrar amor para com o próximo. Portanto, não fiquemos limitados nas coisas jurídicas, na lei de por tintim, mas como Deus, reconheçamos que o mais importante é seguir com amor o seu mandamento e fazer o bem ao próximo. Caros irmãos e irmãs, neste dia 20 de janeiro não quero deixar de falar sobre São Sebastião. Apesar da nossa igreja ser memória facultativa, é um santo muito conhecido entre nossos cristãos. E vemos que São Sebastião foi um grande mártir por duas vezes. São Sebastião era, digamos assim, soldado imperial e sendo soldado romano, não era cristão, mas depois convertendo-se a Cristo, professava publicamente a fé e procurava converter os seus companheiros e outros oficiais e em pessoas importantes de Roma. Sendo descoberto, foi colocado à morte. E a imagem que nós conhecemos de São Sebastião é precisamente naquele tronco cravado de flechas. E apesar disso, não foi a forma como São Sebastião morreu. É certo que o seu corpo foi perfurado por inúmeras setas, mas ele milagrosamente conseguiu recuperar, porque os soldados deixaram-no naquele tronco pensando que iria morrer, mas recuperando, ele voltou outra vez ao imperador, digamos assim, para dizer que ele tinha procedido mal para com ele, mas que ainda iria poder encontrar salvação se convertesse ao verdadeiro Deus Jesus Cristo. Então foi colocado à morte, aí já a segunda vez, e foi morto. E os cristãos desde a antiguidade que vão às chamadas catacumbas de São Sebastião na Via Ápida em Roma, que ainda hoje existem, para venerar este grande santo, que sendo soldado, foi precisamente um soldado de Cristo, defendendo a fé até ao fim. Que procuremos imitar este mártir duas vezes, que, sofrendo por Cristo, encontrou em Cristo a salvação
e assim imitemos, pois, São Sebastião do seu testemunho glorioso.